No vídeo de hoje a gente não vai falar sobre livros, mas eu acho que vocês vão gostar porque a gente vai conversar sobre aprender inglês. Bom, livros, séries e filmes são o tema dominante no meu Instagram, né? Tanto no conteúdo que eu produzo, quanto nas interações com o pessoal que me segue. Mas tem um outro assunto que aparece frequentemente, seja nas perguntinhas ali, quando eu abro caixinha lá nos stories ou na própria DM, que é aprender inglês, falar inglês, ler em inglês, né? Eu acho que o pessoal pergunta bastante pra mim sobre isso, porque eu gosto de ler alguns livros em inglês, gostaria de ler mais, né? Livros em inglês, e aí, claro, eu sempre compartilho. Então acho que acabou rolando essa associação, que eu adoro, tá? Porque eu realmente gosto muito de estudar idiomas, gosto muito de inglês, né? De ler, de falar, de ouvir, enfim. Então eu adoro conversar sobre esse assunto e foi por isso que eu fiquei bem feliz quando o Cambly me procurou no começo do ano, né? Me convidou para conhecer a plataforma deles. Eu já conhecia, já tinha ouvido falar, já tinha tido curiosidade de experimentar e eu já vou explicar exatamente por quê. Enfim, aí recebi esse convite para conhecer a plataforma e para dividir essa minha experiência com vocês e é o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, para curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo. E vamos lá, então. Em primeiro lugar, para quem não conhece, o Cambly é uma plataforma em que você pode estudar inglês, aprender inglês ou praticar o seu inglês, né? Aperfeiçoar o que você já aprendeu. Como se trata de uma plataforma online, você pode usar o Cambly a qualquer hora, né, que você quiser. Também pode usar em qualquer lugar, porque né, as aulas são remotas e tal, então você pode usar tanto no seu computador, em casa ou em outro lugar, quanto no seu celular, porque eles têm aplicativo também. Acho que a grande sacada do Cambly é que você fica em contato com professores que são falantes nativos, né, de inglês, além de serem profissionais especializados. Então, eu acho que essa é uma diferença bem grande, assim, porque acaba te forçando realmente a se comunicar. A gente tem essa trava, muitas vezes, de falar em outro idioma. Às vezes a gente sabe bastante da gramática, tem vocabulário, a gente acaba tendo medo de errar, tendo vergonha e tal. E isso acontece também quando a gente está conversando com uma pessoa que tem o inglês como a língua materna, mas assim, ou você fala ou você não se comunica. Então a gente acaba conseguindo, né, superar, eu acho, esse medo, essa vergonha um pouco mais fácil. Outra coisa que eu achei legal é que no Cambly você tem várias opções de currículos, né? Então tem para quem tá aprendendo ainda, né, no básico, ainda é iniciante no idioma, tem para quem já tá no avançado, tem alguns currículos específicos para você que vai prestar um exame ou para você que vai fazer uma apresentação em inglês e quer, né, dar aquele gás. Tem também um currículo para quem vai viajar, então você vai aprender coisas, vai praticar coisas, né, que tenham a ver com esse contexto, e tem também um currículo para você se expressar, em que você vai conversar sobre temas que te interessam, tipo filmes e séries, ou meio ambiente, saúde, maternidade. Então eu achei bem legal, porque você acaba conhecendo também, né, outras pessoas, outras culturas, outros costumes, então isso também é bem legal na hora da gente aprender um idioma. E antes de eu compartilhar a minha experiência em si, vou deixar um recado que eu acho que vocês vão gostar, que é a promoção de Ano Novo do Cambly. Com os códigos que eu vou deixar na caixinha de descrição desse vídeo, vocês ganham 6 meses de graça em qualquer plano anual. Então são 50% de desconto, né, para fazer o curso no Cambly e, como eu falei, vou deixar os códigos aqui para vocês aproveitarem. É só até o dia 25 de janeiro, então pensem aí, reflitam. E se vocês acharem que vai ser uma boa experiência para vocês também, façam a matrícula, aproveitem o cupom para aprender inglês, para aperfeiçoar o inglês, enfim, de repente essa é uma meta aí sua para 2022, tá aí a oportunidade de começar a cumprir. Bom, então vamos à minha experiência com o Cambly. Antes só de eu contar, vou falar mais ou menos, né, a minha experiência com o inglês no geral. Sempre gostei muito de estudar idiomas, né, sempre tive muito interesse por outros idiomas, especificamente o inglês. Então, desde criança, eu gostava, né, de tentar aprender sozinha, com músicas principalmente. Eu sempre gostei de músicas, né, internacionais em inglês, então eu tentava traduzir com dicionário, não ficava muito bom, né, mas isso foi me ajudando a conhecer um pouco da língua, entrar em contato, também aprender o vocabulário e tal. Músicas têm muitas gírias, né, então às vezes é difícil a gente entender exatamente o que tá querendo falar, mas isso de tentar traduzir
ou depois, né, quando veio a internet, aí tinha já os sites com as letras das músicas, né, ou até traduzidas e tentar fazer essa comparação para entender qual parte era qual, isso me ajudou bastante. E claro que como eu já tinha esse interesse, né, acabou sendo um pouco mais fácil para mim. Quando eu tinha uns 15, eu acho, eu fui fazer um curso de inglês. Eu fiz esse curso por 3 anos e foi ótimo para aprender mais de gramática, aprender um pouco também, né, da cultura, de costumes e etc. E esses 3 anos de curso, apesar de não ser tanto tempo, acabou sendo uma boa base para mim, né? Eu consegui até hoje assim ir trabalhando com isso e ir melhorando, ir aperfeiçoando tal, porque de novo também eu tenho esse interesse, eu gosto, então não é um sacrifício para mim, né? E desde que eu terminei não, né? Que eu parei o curso, eu terminei o avançado e aí eu parei. E desde então eu fui tentando manter, né, o que eu aprendi do inglês e também aprender mais, né, aperfeiçoar com o que todo mundo sabe, né, filme, série, com áudio original, né, com legenda ou sem legenda ou com legenda em inglês e principalmente os livros. Eu acho que os livros me ajudam bastante também, porque ali você tem um contato com muitas palavras, né, que você tá vendo ali escritas, então você tem uma experiência mais completa nesse sentido. Você pode marcar o que você não sabe, procurar depois, também pode tentar entender pelo contexto, enfim. Então acho que os livros me ajudam demais, assim, a manter o que eu aprendi do inglês e a aprender mais. Mas uma coisa que eu sempre senti falta foi a conversação, né? Tanto pela questão de treinar pronúncia e etc, quanto pela questão da fluência, né? Quando me perguntam se eu sou fluente, eu digo que não, porque eu acho que quando chega a hora da gente conversar realmente com alguém, da gente expor as nossas ideias e tal, eu ainda tenho uma trava ali, né? Acho que falta um pouco de vocabulário também, mas isso é um pouco mais fácil de ser contornado, mas tem essa questão da fluência realmente que eu acho que me falta e por isso eu já tinha me interessado pelo Cambly, né? Pra treinar justamente a questão da conversação, que eu acho que é a parte assim que mais falta pra mim, né? A parte em que eu posso realmente melhorar. Então, fiquei super feliz com o convite. Aí, no fim de semana, peguei, né? Falei, vou ver como funciona para eu poder gravar o conteúdo e etc, né? Ver como que vai ser a minha experiência e fui lá, então, testar. E a minha ideia não era compartilhar com vocês essa primeira aula, porque eu só queria realmente ver como funciona, mas foi uma experiência tão legal e uma surpresa tão grande, já vou explicar pra vocês por quê, que eu resolvi compartilhar mesmo assim, mesmo descabelada, sem maquiagem, enfim, né? Mas o que importa é o conteúdo. Então eu entrei lá no Cambly, escolhi ali que eu queria um professor com sotaque americano. Você pode escolher britânico, né, australiano, enfim, mas o americano é o mais seguro para mim. E coloquei que eu queria que fosse um professor que me corrigisse só em caso de erros graves, né? Porque eu acho que tinha lá outras opções, vou mostrar para vocês. Mas acho que assim a aula fica mais fluida, né? A conversa fica mais fluida, com menos interrupções. E aí eu acho que é mais fácil de trabalhar essa questão da fluência, né? Que eu tô falando, que é justamente o que eu quero aprimorar nesse momento na minha vida, minha fluência em inglês. Encontrei o Teacher Don. O Teacher Don é um professor de literatura. E aí ele me perguntou, né, o que eu fazia, com o que eu trabalhava. Falei que eu trabalhava com livros e a gente começou a conversar então sobre livros. Falei que eu queria treinar a conversação e ele falou, bom, eu tô pronto para conversar com você, vamos lá. E aí tivemos uma conversa super legal sobre livros, né, trocamos recomendações. E além de falar sobre livros, conversamos sobre algumas coisas que são muito importantes para mim enquanto leitora, que vocês já sabem, que é a questão, né, de representatividade, da importância também da gente ler autoras mulheres, da gente ler pessoas não brancas, né? E a gente conversou sobre isso e por isso que eu falei que foi uma grande surpresa, porque quando eu entrei ali para fazer a aula, eu só queria ver como funcionava, tava nervosa, né? Porque ia conversar com uma pessoa em inglês, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, e de repente então veio o Teacher Don, super interessado em conversar sobre livros, né? E falando justamente da importância, né, de fazer essas leituras, de sair da nossa zona de conforto. Conversamos sobre o poder da literatura, então foi uma conversa muito legal, assim, em inglês, né? O que é mais interessante ainda. Então eu realmente me senti muito à vontade. No começo falei, né? Tava nervosa, o que é natural, mas depois fui me soltando. Eu separei alguns trechinhos dessa conversa para vocês verem como é, para vocês verem como funciona e também para vocês verem um pouquinho do que a gente conversou, porque eu acho que vocês, leitores que me acompanham, vão se identificar também. So what do you do in Sao Paulo? I talk about books on the internet, and I'm an influencer, as we say. And I'm trying to improve my English. I like to study English. I already studied, but sometimes I feel like I miss talking and practicing conversation. Well,
Ready to talk to you about books. Literature is my background. I like historical fiction too. But I've read some things. I don't know how to say, but when Japan occupied Korea, I've been reading some books about this period, and it's been very interesting. It's a part of history that I didn't know exactly how it happened and how it affected Korean people. I've read Pachinko. Have you ever read Pachinko? It's a Pachinko. Yes, Pachinko. It's a book. I think it's becoming a series, and it's about this particular moment in history. And I've read also. I think it's called White Chrysanthemum. What would you say that if I stated that fiction is often more true than nonfiction? I How agree. would you? Okay, all right. And I think that you're right. Well, history is a series of facts that are interpreted by the writer and given meaning by the writer. They're always telling us what things are, and fiction has the ability to show us what things Yes. are. And facts can always be interpreted, while certain truths cannot, and truths are transcendent. The story itself can be a fiction, but the feelings are real. So I think this is the way we connect with the stories. That's why they are more real than nonfiction in a way. We're coming to the end of our time. This has Oh, been a fascinating discussion. thanks. Uh, I really enjoyed. I enjoyed it too. I'm interested in hearing your perspectives. This is, I think it's important stuff. Not everybody thinks it's important stuff. Yes. I, It was my first class on Cambly, so it's been a very nice surprise. well, hey, it's been a nice surprise for me as well. If it's a matter of working on your fluency and applying it to something that you care about and something that you enjoy, uh, this type of conversation is probably what you're going to get the most out of. Bom, então, como vocês podem ver, eu tive essa ótima experiência com o Cambly, primeira experiência, né, e com o Teacher Dawn. É legal que você pode escolher continuar com o mesmo professor. O Teacher Dawn, ele me passou os horários dele e tal, e aí você pode escolher o que bate melhor com o seu e marcar, né, já reservar o horário, ou você pode também continuar com outros professores. Eu acho as duas coisas legais, eu acho que quando tem essa continuidade é bom, porque, né, no caso, o Teacher Dawn já sabe onde estão as minhas falhas, o que eu preciso melhorar, o que eu quero fazer, já tivemos essa conexão, né, essa sinergia aí de tema para conversar, já estou inclusive separando outras recomendações para a próxima aula, mas eu também acho legal testar outros professores, porque é claro que cada um tem um jeito de trabalhar e assim a gente vai trabalhando coisas diferentes também no nosso aprendizado, no nosso aprimoramento, né, da língua. Então acho as duas opções ótimas e válidas, mas acho legal ressaltar aqui que tem a opção de você continuar com o mesmo professor sempre, ou de você trocar, ou de você misturar as duas coisas. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, um tema um pouco diferente, apesar de, né, não ter fugido do tema de livros sem querer, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele ajude quem estiver aí, né, querendo aprender inglês nesse ano ou querendo manter, né, o que já aprendeu dessa língua. Lembrando que tem os cupons para vocês para ganhar 50% de desconto em qualquer plano anual no Cambly. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, podem deixar aí nos comentários, né, que se eu puder vou esclarecê-las. E hoje eu vou ficando por aqui, então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.